Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa aulinha de Química. Hoje vamos fazer exercícios, vamos revisar tudo aquilo que vocês já falaram no capítulo de reações químicas, tá? Então tudo aquilo que vocês viram, reações de adição, deslocamento, oxirredução, né? Até pegaram um pouco de inox, todas essas partes que foram faladas nesse último capítulo, nós vamos revisar na nossa aula de hoje e fazer exercício para fixar bem essa parte com vocês, tá bom? Então, começando com a nossa primeira questão, a primeira questão fala o seguinte, olha, responda a questão com base na análise das seguintes reações. Então, ele dá para você 4 reações e quer que você classifique cada uma delas, de acordo se ela é dupla troca, síntese, etc. e tal. Só para a gente relembrar bem rapidamente, se a gente pegar uma reação do tipo, olha, A mais B virando AB, ou seja, em que você parte de 2 ou mais moléculas e junta para poder formar uma única molécula, a gente vai falar que isso aqui é uma reação de síntese, né? Síntese ou adição. E acho que faz muito sentido, quando você adiciona uma coisa a outra, você tem algo maior do que você tinha antes, correto? Então, A mais B virando AB, a gente vai chamar de síntese. E se a gente fizer o contrário? Se a gente pegar AB e separar em A mais B. Ou seja, exatamente o processo inverso. Nesse processo inverso, a gente está vendo o quê? Separando a molécula. E nesse tipo de caso, então, teremos uma reação de decomposição. Correto? Então, uma é sempre o oposto da outra, certo? Além disso, a gente tem, ó, A mais BC, que vira, por exemplo, AC mais B. Nesse tipo de caso, repara o seguinte, eu tenho uma substância simples, lembra, a substância simples é aquela formada por apenas um elemento químico e uma outra que é composta, ou seja, ela é feita por 2 ou mais elementos químicos. E aí, eu fiz o quê? Eu troquei, olha, eu peguei o nosso elemento A e juntei com o C e o B ficou para fora, tá? Então ficou, ó, AC mais B. Quando a gente faz essa troca de um dos elementos, nós vamos chamar essa reação de simples troca, tá? Em que trocou-se apenas um dos elementos, correto? E por último, para a gente fechar, se eu pego, olha, AB mais CD, e aí vira, por exemplo, AD mais BC, repara que agora eu fiz 2 trocas, correto? Eu troquei, olha só, eu vou juntar agora A com D e B com C. Eu troquei 2 elementos, eu troquei a dupla, correto? Aqui era só um que trocava, então era uma troca simples, simples troca, ou deslocamento, como alguns chamam, e essa última eu troquei os 2 elementos, eu troquei a dupla. Então, nós vamos chamar essa reação aqui de dupla troca, certo? Então, essas são as 4 principais reações que nós vamos ter. Claro, existem derivações delas, que a gente vai falar na nossa aula de hoje, mas esse aqui é o principal que você precisa. Show de bola? Agora, vamos aqui para a questão. Então, olha aqui para cada uma delas. Nessa primeira reação que nós temos aqui em cima, você começa, olha só, a seta é a nossa base de referência, para saber o que tem de um lado e o que tem do outro. Repara aqui, eu tenho uma única molécula, ela é bem grande, mas é uma única molécula, e ela se separa, olha só, em outras 3. Ela é muito parecida com essa daqui, olha só. Começa com uma única molécula e termina em 2. Aqui tudo bem, eram só 2, mas parte-se do pressuposto que pode ser 2 ou mais, tá? Por exemplo, aqui em cima poderia ser A mais B mais C, que virá ABC, por exemplo. Assim como aqui embaixo poderia ser ABC, que se separa em A mais B mais C. Não importa, ok? O importante é, nesse primeiro caso, você parte de uma única molécula e separa ela em outras, ok? Em 2 ou mais. Portanto, essa primeira aqui que nós temos, ela se assemelha muito a essa daqui que a gente viu, que é uma reação de decomposição. Show de bola? Então, vou colocar aqui para baixo, ó, vou separar aqui a nossa primeira reação, nós já vimos que é uma reação de decomposição. Show de bola? Além disso, olha só para a segunda. Na segunda você tem, repara,
uma substância simples, e aí eu falo que ela é uma substância simples porque ela tem apenas um elemento, show de bola, e uma outra que é composta. Por que ela é composta? Porque tem 2 ou mais elementos químicos. Repara, Ag é um elemento químico, aqui o N é outro elemento químico e o oxigênio é um terceiro elemento químico. Caso você não lembre, só para te dar uma dica, para você saber quantos elementos químicos tem, é só você ver quantas letras maiúsculas você tem. Repara, tá vendo que esse Gzinho ele é minúsculo, assim como esse outro? Quando a letra ela é minúscula, ela faz parte desse outro que está do lado, ou seja, essas duas letrinhas são um único elemento, ok? Assim como aqui, ó, esse G ele é minúsculo, então Mg é um elemento só, não é um elemento M e um elemento G. Consegue entender isso? Aqui, ó, Gzinho pequeno, então tudo é um elemento só. Assim como aqui, ó, G, Ca, ó, esse Azinho é minúsculo, então tudo é um elemento químico só. Então essa é sempre a ideia, ver quantas letras maiúsculas você tem. A quantidade de letras maiúsculas vai significar a quantidade de elementos que você tem. Show de bola? Então olha só, um elemento, né, uma substância simples, mais uma composta, que vai virar aqui, ó, outra substância composta e outra substância simples. Repara como ela é muito parecida com essa daqui, olha só. Simples mais composta, virando outra composta e outra simples. Então, se você parte de uma substância simples e uma outra substância composta, a gente chama de simples troca. Show de bola? Faz sentido? Então, ó, a nossa segunda reação aqui vai ser a nossa simples troca. Show de bola? Beleza? Você vê que é muito tranquilo se você tiver esse esqueminha do seu lado para você comparar. É só você ir comparando qual dessas 4 aqui se assemelha com cada um dos exemplos que foi fornecido para você. E aí, com isso, fica muito mais rápido e fácil de você chegar na sua resposta. E aí, com o passar do tempo, vai ficar cada vez mais fácil, ok? Terceira reação. Ó, substância simples, ok? Porque só tem uma letra maiúscula. Outra substância simples. Juntou, formou uma substância só. Repara, 2 substâncias, até independente dela ser simples ou não, virando uma única substância. Então, você tem aqui, ó, 2 coisas separadas que se juntou em uma única. E aí, se eu juntei em uma única substância, tá vendo que ela se assemelha muito com essa daqui? Aqui, ó, 2 substâncias virando uma única só. E aí, se eu tenho uma única substância sendo formada ao final, a gente pode falar que essa terceira reação é uma reação de síntese. Síntese ou adição, tá? Tanto faz. Show de bola isso daqui? Tranquilinho? E a última para a gente fechar, olha só, substância composta, e aí ela é composta porque ela tem mais de um elemento, correto? Outra substância composta, aqui ó, 2 elementos, ok? E aqui formou-se 3 substâncias. Aqui tem uma, digamos, tem uma OBS em que essas 2 moléculas aqui, H2O e CO2, formam uma única chamada H2CO3, que é o ácido carbônico. Porém, ele acaba sofrendo decomposição. Ele se separa e vira 2 moléculas, ok? Mas, de qualquer maneira, você tem 2 substâncias compostas virando pelo menos 2 outras compostas, ok? Esse esquema que eu te fiz é um esquema geral. É claro que, por exemplo, ao invés de ser uma substância que vira 2, poderiam virar 3 substâncias. Assim como é que eu poderia juntar 3 ou mais substâncias para formar uma única. Tá? É a partir de 2 substâncias, ok? É só um exemplo geral para te ajudar, beleza? Então, essa última, ela se assemelha muito com essa daqui que a gente viu, ó. 2 substâncias compostas que viram outras substâncias compostas, ok? Lembrando de novo, substância composta é aquela que tem mais de um elemento químico, ok? Então, essa nossa última aqui vai ser uma reação de dupla troca, certo? Então, com isso, a gente separa quais são as 4 reações, né? Qual é a classificação de cada uma dessas 4 reações que tem dentro dessa questão. Olhando para a alternativa, olha só, começa com decomposição. Repara que não existe o termo decomposição aqui, mas decomposição, se você olhar no seu resuminho, ela é a mesma coisa que análise, tá? São sinônimos, você pode chamar de decomposição ou análise, tanto faz. Então, ó, ou é a letra E,
ou é a letra C? Depois, ó, a segunda que a gente viu era uma simples troca ou deslocamento, tanto faz. Então, ó, análise, que era a decomposição, deslocamento, que é a simples troca, tanto faz. A terceira, ó, é uma síntese ou uma adição, aqui, ó, síntese. E por último, dupla troca, que está aqui, dupla troca também. Então, dessas alternativas que nós temos, a que melhor se adequa é a letra E. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó, letra E é a nossa resposta correta dessa primeira questão. Foi? Tranquilinho? Show de bola? Então, tira aí um print de como que fica a resolução, ok? Então, feito isso, a gente pode passar para a nossa segunda questão. E a ideia vai ser exatamente a mesma. A forma que nós vamos resolver a questão é exatamente a mesma. Show de bola? Eu vou apagar isso aqui para a gente poder fazer. Vou apagar aqui. Infelizmente, vou ter que apagar esse resuminho que a gente fez, mas você já anotou aí, então você confere junto comigo. Tá bom? Nessa questão agora, ele dá, na verdade, 4 reações e você vai ter que classificar, não tem alternativa para você conferir, tá? Vai como se fosse uma questão discursiva mesmo, ok? Então, olha aqui. Letra A. Na letra A, ele te dá, ó, 2 substâncias virando outras 2 substâncias. Olha no seu resuminho que eu acabei de fazer com você. Quando você tinha A mais B e C, AB mais CD virando AD mais BC, ou seja, 2 substâncias compostas virando outras 2 substâncias compostas, a gente pode afirmar que isso é uma reação de dupla troca. Então, essa primeira aqui, em que eu tenho 2 compostas virando outras 2 compostas, nós vamos dizer, então, que isso é uma reação de dupla troca. Show de bola? Então, vou colocar aqui, ó, dupla troca. Se você quiser ir até mais além de ser uma dupla troca, repara que isso é uma reação de neutralização. Por que eu posso falar aquela de neutralização? Repara, ácido, e eu sei que é um ácido porque começa com hidrogênio, lembra que a gente já falou disso? Aqui eu tenho uma base, e aí eu sei que é uma base porque tem a hidroxila. E aí a gente viu que a reação de um ácido mais uma base forma sal mais água. Ok? Ó, sal e água. Ou seja, essa reação de ácido mais base nós também podemos chamar de neutralização. Então você pode dizer que isso aqui é uma reação de dupla troca ou, tá? Isso é uma reação de neutralização. Show de bola? Tranquilo, tá? Seguindo aquele mesmo esquema que a gente fez na questão anterior. Letra B. Letra B, ó, ele dá, por coincidência, é a mesma reação que a gente fez na questão anterior. Ó, Mg mais AgNO3, que é o nosso nitrato de prata, formando, ó, nitrato de magnésio mais prata pura. É a mesma reação da questão anterior. E a gente já tinha classificado ela como uma síntese, ou melhor, como uma simples troca. E aí, se ela é uma simples troca, ok, essa já é a resposta. Então, eu vou colocar aqui, ó, que essa letra B, nós temos uma simples troca ou o seu sinônimo, tá? Que a gente pode chamar de deslocamento. Ok? Tranquilo? É a mesma que a gente fez na questão anterior, tá? Letra C. Na letra C, a gente tem, ó, 2 substâncias, sendo uma composta, né, porque tem 2 letrinhas maiúsculas, e outra substância simples, virando, ó, uma composta e outra simples. Ela é a mesma coisa da questão de cima. Repara, ó, Cl2, gás cloro, ok? Toma muito cuidado, porque esse L aqui do C, né, para formar o cloro, se assemelha muito com o I aqui, né, que é nesse caso aqui é o iodeto de potássio. Então toma muito cuidado para não achar que aqui são 2 elementos, tá? Cl é um elemento só, que é o nosso cloro, ok? Então aqui é uma substância simples, outra substância composta, formando aqui, ó, simples e composta. Logo, nós podemos dizer que essa reação é igual à de cima. E aí, se ela é igual à reação de cima,
nós, de novo, podemos falar que ela é uma simples troca ou deslocamento. Ok? Pode ser esses dois termos. Show? E letra D, para a gente fechar essa questão, tá? Nessa daqui agora, por coincidência mais uma vez, é a mesma reação da questão anterior. Aqui, ó, duas substâncias compostas formando outras que são compostas também, certo? Então, para reforçar, já que a gente já fez até na questão anterior, duas compostas formando pelo menos duas compostas, nós vamos ter uma reação de dupla troca. Então, essa letra D, a gente vai falar que é uma reação de dupla troca. Show de bola? Tranquilinho isso daqui, beleza? Marca aí como é que ficou, tá? A resolução dessa questão. E aí nós podemos ir para a próxima questão. Ok? Voltando para cá. Vou apagar aqui para a gente fazer a próxima. Seguinte, na nossa terceira questão, ainda vai continuar essa mesma ideia de reações, né? Reações químicas, já que é o módulo que a gente tem. Só que agora, ao invés de a gente falar sobre classificar a reação, se simples troca, dupla troca, a gente vai passar para o ponto seguinte, que era a parte das reações de oxirredução. E aí, relembrando rapidamente, oxirredução era o quê? Era quando você tinha um elemento que sofria oxidação, ou seja, ele perdia elétrons, e por consequência aumentava o NOx, e tinha a redução, que era exatamente o oposto. Você ia diminuir o NOx porque ele ganhava elétrons. E toma muito cuidado. A gente costuma achar que quando o NOx se aumenta, por exemplo, de mais 2 para mais 5, né? Como o NOx aumentou, a gente tende a achar que sofreu uma oxidação. Ou melhor, a gente tende a achar, de fato uma oxidação, mas a gente tende a achar que ganhou elétrons, porque aumentou, não é verdade? Isso é o normal que a gente tende a achar, matematicamente falando, faz sentido. Porém, tem que tomar muito cuidado. Por quê? O elétron, que é o que pode ser recebido ou doado, ele é negativo, tá? E aí, se ele é negativo, não tem como você receber algo que é negativo e ficar positivo. Não existe isso. Então, quando você passa, por exemplo, de um NOx mais 2 para um NOx mais 5, ou seja, você aumenta o NOx, você fica mais positivo, significa que você perdeu elétrons, e não ao contrário, tá? Agora, por exemplo, se você tem um NOx 0 e vai para um NOx menos 3, né? Se você vai para um menos 3, você diminuiu o NOx, você ficou mais negativo. Se você está ficando negativo, parte-se do pressuposto que você ganhou elétrons, já que o elétron ele é negativo. Então, toma muito cuidado. Se o NOx diminui, ganhou elétrons. Se o NOx aumentou, perdeu elétrons. Show de bola? Agora, vamos ver aqui na questão. Ele dá uma reação para você e pergunta quem sofre redução, quem é agente oxidante, agente redutor. Para que a gente sempre possa fazer isso nessas reações de oxirredução, é necessário a gente ter o quê? O NOx de cada um desses elementos. Então, para essa parte de oxirredução, que é extremamente importante, você tem que lembrar de NOx, como se calcula NOx e tudo mais. Eu vou reescrever a reação aqui para a gente poder montar e separar o NOx bonitinho. Olha só, eu tenho 2 mols de HCl mais o NO2, que vira, ó, H2O mais NO mais Cl2, ok? Só recopiei a reação aqui para a gente poder trabalhar com ela. Vamos calcular o NOx de todo mundo. Eu vou partir do mais fácil de todos, que é o Cl2. Por quê? Lembra comigo que NOx de substâncias simples, ela é sempre igual a 0, ok? Guarda isso com você já viu, mas lembra de novo comigo, anota aí no post-it. Toda e qualquer substância simples, ou seja, aquela feita por apenas um elemento químico, ela sempre terá um NOx igual a 0. Show de bola? Então, vou anotar aqui, ó, que ela vale 0, tá? Ok? Substância simples sempre vale 0, ok? Agora vamos para as outras. Bom, você viu lá nos NOxes fixos, por exemplo, que o hidrogênio, ele em 99,9% das vezes, ele vale mais 1.
tá? O hidrogênio como um todo, se ele não for substância simples, né? Para o hidrogênio a gente pode ter 3 situações. Ou ele é substância simples, que aí vale aquela regrinha básica, 0, tá? Toda e qualquer substância simples vale 0. Ele pode estar ligado assim normalmente, que ele vale mais 1, que é 99% das vezes. E tem uma exceção, quando ele se liga com algum metal. E aí, se ele se liga com algum metal, ele vai ser menos 1 ao invés de mais 1. Mas é um caso raro, tá? Então, normalmente, ou ele é 0, se for substância simples, mas se ele estiver ligado a algum elemento, a gente vai falar que ele é 0, ou tipo, que ele é mais 1, tá? É quase que 100% certo que ele vai ser mais 1, ok? Agora, lembrando mais uma vez, a gente já viu que NOx, toda e qualquer substância simples, certo? Toda e qualquer substância simples, ou melhor, as substâncias como um todo, as substâncias compostas, a soma das cargas tem que ser igual a 0. Então, se eu tenho 10 cargas positivas, eu também preciso de 10 cargas negativas, obrigatoriamente. Então, se eu tenho uma carga positiva do hidrogênio, é obrigatório que o cloro tenha um valor menos 1, certo? Por quê? Mais 1 com menos 1 vai dar 0. Show? Esse númerozinho aqui do balanceamento não faz a menor diferença para a gente, tá? Que fique bem claro isso. Para as reações de oxirredução, o balanceamento não faz diferença para você ver o NOx de cada um dos elementos. Então, eu poderia colocar sem esse número do balanceamento que você iria conseguir resolver da mesma maneira, ok? Tá? Por isso que eu nem falei desse número 2, porque ele não faz a menor diferença para a gente. Show? Agora, vamos lá. Continuando. O oxigênio, ele também, 99% das vezes, ele vale menos 2, tá? Se não for substância simples, é 0, e em 99% das vezes ele vale menos 2. A gente já viu as duas situações em que ele não pode ser menos 2, tá? A principal delas é o peróxido, em que ele vale menos 1, mas é uma situação atípica e, como eu te falei, o normal é ser menos 2, ok? E aí, seguindo aquela mesma ideia de a soma das cargas positivas e negativas tem que ser 0, se você não lembra de cabeça como faz, eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos falar que ele vale x, tá? Que é o valor que você quer descobrir. Vou fazer aqui em cima para te mostrar. Repara. A soma das cargas tem que ser sempre igual a 0, não é verdade? Então, eu sei que a carga do nitrogênio que vale x, mais 2 cargas do oxigênio, já que são 2 oxigênios, então 2 vezes o menos 2, tem que ser igual a 0. E por que tem que ser igual a 0? Porque, como eu te falei, a soma das cargas sempre tem que dar 0. Ok? Tranquilo isso? Então, fazendo a continha aqui, você vai achar que esse x é igual a mais 4. Ok? Então, o nosso nitrogênio, nesse caso, ele vai mais 4. Seguindo. Aqui é a mesma ideia, ó. Oxigênio vale menos 2. Ok? Vou colocar aqui já no outro também. Menos 2. E aí, o outro elemento tem que ser o que falta para poder dar 0. Né? A soma das cargas sempre tem que dar 0. Ok? Então, repara. Se o oxigênio vale menos 2, quanto tem que ser o hidrogênio? Bom, você já pode ver rapidamente que ele vale mais 1. Mas caso você não consiga ver, eu vou fazer aqui para você. Olha cá. Repara que agora a gente tem o quê? 2 hidrogênios. Então, vai ficar o quê? 2 vezes o Y, tá? Por que 2 vezes o Y? Porque são 2 cargas do hidrogênio, que eu ainda não sei qual é o valor da sua carga, é o que a gente quer descobrir, tá? Mais a carga do oxigênio, que vale menos 2. E, como sempre, tudo tem que ser 0. A soma das cargas sempre tem que dar 0, ok? Mais uma vez, se você faz essas contas, você vai achar esse Y igual a mais 1. Tá? Se você já consegue fazer de cabeça, não tem problema. Você já ia ver o seguinte, ó, menos 2, então o hidrogênio como um todo tem que ser mais 2. Só que como são 2 hidrogênios, pega pela metade, vai dar mais 1. Ok, poderia ter feito diretamente ou faz a continha, você vai chegar na mesma resposta, tá bom? O que for mais fácil para você, você se sentir mais confiante. Agora, aqui é a mesma ideia, ó, aqui é até um pouco mais rápido e fácil. Menos 2... falta o quê? Mais 2, 2 cargas positivas. Se eu já tenho, ó, 2 negativas, faltam 2 positivas para poder tudo dar 0, ok? Então, olha só. Esse meu valor aqui do nitrogênio vai ser igual a mais 2. Show de bola? Tranquilinho isso? Certo?
Então, para essa parte de oxirredução, você tem que saber como é que faz NOx, tá bom? NOx é extremamente importante para você conseguir resolver isso daqui. Foi? Agora, vamos lá. Quem sofre a oxidação e quem sofre a redução? Eu não estou nem olhando para as alternativas. Tome muito cuidado para a alternativa não te induzir ao erro. Então, primeiro faz aqui, monta, como a gente está fazendo, vê quem oxida, vê quem reduz, para que depois você vá para as alternativas, para que você vá mais diretamente. E aí saiba a resposta direitinho, ao invés de acabar se confundindo na hora de ler. Show de bola? Então, olha aqui comigo. O que está acontecendo? Eu tenho, olha, o cloro que sai de -1 e vai, olha só, para 0. Se ele sai de -1 e vai para 0, você concorda que ele está aumentando? Toma cuidado. -1 é um valor menor do que 0. Então, ele sai de -1 e sobe um degrau. -1 para 0, ele aumentou o NOx dele. E aí, se ele está aumentando o seu NOx, a gente fala que teve uma oxidação. Então, aqui nesse caso, ó, a gente tem a oxidação. Agora, quem é o outro que sofre variação? Qual é o outro que tem variação do seu NOx? Repara, o nitrogênio, ele sai de +4, que a gente acabou de calcular, para +2. Então, aqui, ó, o nitrogênio de +4 para +2, ele não está diminuindo? Então, ó, +4 e ele desceu 2 degraus para chegar no +2. E aí, se ele diminui o valor do seu NOx, a gente pode afirmar que isso é uma redução. O nome é sugestivo, né? Redução tende a diminuir. Então, eu estou diminuindo o NOx. +4 para +2 diminui. A oxidação tem que ser o contrário, é aumentar. De -1 para 0, aumentou o seu NOx. Show de bola? Que fique bem claro que os outros elementos não vão mudar o NOx. E não tem menor problema isso, tá? Ó, hidrogênio de +1 continua +1. O oxigênio continua sendo -2, não tem problema. Tem que ser um oxidando e outro reduzindo. É o suficiente. Os outros elementos vão continuar com seus valores de NOx. Tranquilo? Certo? Então, já vimos quem oxida e quem reduz. Agora, para finalizar, a gente tem, ó, o agente redutor e o nosso agente oxidante. Como é que eu separo cada um deles? Lembra que é sempre o contrário. O agente redutor é aquele que vai reduzir alguém. Eu não acabei de falar que sempre tem alguém oxidando e sempre tem alguém reduzindo? Então, se eu vou agir reduzindo alguém, eu preciso estar fazendo o quê? Oxidando. Nunca vai ter 2 reduzindo ou 2 oxidando. É um reduzindo e outro oxidando, ok? Então, se eu ajo reduzindo alguém, eu tenho que oxidar. E quem sofreu oxidação aqui não foi o HCl? Então, nosso agente redutor vai ser o HCl, tá bom? Assim como o agente oxidante é aquele que oxida alguém, tá? Ele age oxidando alguém. E aí, se ele vai oxidar alguém, ele tem que estar fazendo o quê? Reduzindo, ok? Então, é sempre o contrário. O oxidante vai reduzir, enquanto o redutor vai oxidar. E é por isso, agente redutor, ele age reduzindo alguém, agente oxidante, ele age oxidando alguém. Então, só fechando aqui, vai ficar com NO2. Como só nas alternativas para fechar a questão, ó, o elemento oxigênio sofre redução. A gente já viu que não, o oxigênio não muda. O elemento cloro sofre redução, ele também não muda, a gente acabou de ver. HCl é o agente oxidante. HCl, na verdade, é o redutor. NO2 é o agente redutor, também não, ele é o oxidante. E para fechar, letra E, o NO2 é o agente oxidante, que foi o que a gente falou, ó, agente oxidante é NO2. Então, a gente fecha aqui falando que a resposta certa é a letra E. Foi? Então, é isso para essa questão. Então, pessoal, como a gente estava falando, né, para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, nossas duas últimas questões, ainda falando sobre oxidação e redução, as reações de óxido e redução, melhor dizendo, tá? Ele fala o seguinte nessa questão aqui, ó. Óculos com lentes fotocromáticas escurecem com o aumento da luminosidade do ambiente. Em certas lentes, esse processo ocorre devido aos cristais de cloreto de cobre 1 e cloreto de prata adicionados ao vidro. Quando a luminosidade aumenta, um elétron do ânion cloreto
é transferido para o cátion prata, formando-se os átomos de prata que produzem o escurecimento do vidro. Ele vai dar um textinho, né? Quando a luminosidade diminui, o clareamento do vidro ocorre segundo o processo abaixo. Então, ele te dá duas etapas. Então, aqui, ó, o átomo de cloro mais o íon cobre, virando outro íon de cobre, e o íon cloreto, que é o íon do cloro. Aqui, ó, íon de cobre com carga mais 2, prata, átomo de prata, tá? É importante lembrar que se não tem carga nenhuma, ou seja, está no estado zero, ou estado fundamental, se for um metal, ele está na forma sólida. Então, por exemplo, aqui, ó, não tem carga nenhuma, então é prata sólida. Íon de cobre de novo e íon de prata. No processo de clareamento do vidro fotocromático, os átomos de cloro e prata comportam-se respectivamente como... Então, repara, nesse primeiro caso aqui, ó, vou até reescrever, na nossa etapa 1, a gente tem, ó, é o cloro mais o íon cobre, que vira outro íon de cobre, só que agora com a carga mais 2, e Cl-. O que está acontecendo nesse caso aqui? Repara o seguinte, lembra que a gente falou que quando não tem carga nenhuma, ou seja, quando é uma substância simples, o seu NOx vale 0? Então, aqui, ó, esse vale 0, ok? Além disso, quando você tem aqui íons, ou seja, quando eles apresentam cargas positivas ou negativas, a própria carga do íon vai ser o seu NOx, ok? De novo, quando você tem um íon, a própria carga dele vai ser o seu NOx. Então, por exemplo, aqui o cobre, a carga é mais 1, então o seu NOx é mais 1. Aqui nesse outro cobre, a carga é mais 2, então o seu NOx vai ser mais 2. E por fim, cloro com a carga menos 1, o seu NOx vai ser menos 1. Então, o que eu tenho aqui? Repara, eu tenho o cloro que sai de 0 e vem para menos 1, tá? Ele está diminuindo o seu NOx, e aí se ele diminui o NOx, a gente fala que teve uma redução, né? Porque diminuiu, reduziu, enquanto o cobre, que passa de mais 1 e vem para mais 2, ele aumentou o seu NOx, e aí se ele aumenta, a gente fala que isso aqui é uma oxidação. Certo? Então, quando ele te pergunta sobre o cloro e a prata, nesse primeiro tópico aqui a gente só tem o cloro vai atuar para a gente, ó, ele não sofreu uma redução, e aí se ele reduz, ele fez a oxidação em alguém. Lembra que era o contrário? O agente redutor age reduzindo alguém e o agente oxidante ele age oxidando alguém. Então eu vou falar aqui, ó, que o nosso cloro vai ser o agente oxidante. Mais uma vez, ele é o oxidante porque ele sofre redução fazendo o quê? Ele age oxidando outro elemento, tá? Então, se ele age oxidando outro elemento, ele é o oxidante, ok? Mesma coisa, ó, que a gente vai pensar na etapa 2. Então, a nossa etapa 2, a gente tem, ó, de novo, é o íon de cobre com a carga mais 2, mais a prata, que está virando aqui, ó, o íon de cobre mais 1, mais a prata, também com a carga mais 1, íon prata. Mesma ideia. Olha aqui, carga mais 2, o seu NOx é mais 2. Carga mais 1, o seu NOx é mais 1, igual a gente fez em cima. Carga mais 1, também o seu NOx é igual a mais 1. E aqui, como não tem nada, ou seja, uma substância simples, a gente pode afirmar que a carga é igual a 0. Show de bola? Agora, mesma ideia, olha aqui. O cobre passa de mais 2 para mais 1, ele fez o quê? Ele não diminuiu o seu NOx. Mais 2 para mais 1, ele diminuiu. E aí, se ele diminuiu, a gente fala que sofreu uma redução. Mesma ideia, pensa-se para a prata. A prata, olha só, ela passa de 0 e vem para mais 1. Nesse caso, ela aumentou o NOx dela, né? Mais 0 para mais 1, aumenta-se. E aí, se ela aumentou, a gente pode afirmar que sofreu oxidação. Certo? Se um oxidou, obrigatoriamente o outro tem que reduzir.
Não tem como você ter 2 oxidando e somente 2 oxidando ou somente 2 reduzindo, tá? Tem que ser um oxidando e um reduzindo, pelo menos, para ter esse par oxidação-redução, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, a prata que sofreu oxidação, ela reduziu alguém. Se ela age reduzindo alguém, eu posso afirmar, então, ó, que a nossa prata vai ser o agente redutor. Por que redutor? Porque ela age reduzindo alguém, tá bom? É sempre ao contrário, ó. Se ela é oxidação, agente redutor. Aqui no caso do cloro, ó, se ele reduziu, ele é o oxidante. É sempre o oposto, tá? Porque ele vai agir reduzindo alguém ou vai agir oxidando alguém, tá bom? Repare, então, oxidante aqui, ó, oxidante e redutor, a gente vai olhar na resposta, ó, oxidante e redutor, vai dar a letra B. Então, essa nossa questão aqui, a resposta certa vai ser letra B. Show de bola? Vê aí, tira uma fotinho de como que ficou, beleza? E agora, vamos para a nossa última questão. Agora é uma questão em que, ao invés da gente falar sobre oxidação ou redução, a gente vai pegar como se fosse a etapa anterior, que era cálculo de NOx. Para que a gente tivesse visto essa parte aqui de quem reduz e quem oxida, a gente precisava saber NOx. Então, a gente vai voltar mais uma vez para essa parte de NOx e agora vamos fazer uma questão só sobre isso, só sobre cálculo de NOx, para reforçar essa ideia, né, dessa parte de oxirredução, para que você entenda bem o que a gente vai fazer daqui para frente. Show? Então, vamos lá na nossa última questão. Substâncias que contêm um metal de transição podem ser oxidantes. Quanto maior o número de oxidação desse metal, maior o caráter oxidante da substância. Em um processo industrial, no qual é necessário o uso de um agente oxidante, estão disponíveis apenas 4 substâncias, FeO, Cu2O, Cr2O3 e KMnO4. A substância que deve ser utilizada nesse processo, por apresentar maior caráter oxidante, é... Vamos voltar aqui. Essa questão é uma questão até da UERJ. E normalmente as questões que são da UERJ, elas te dão um textinho explicando o que é tal coisa, um conceito, e depois pede para você aplicar esse conceito. Por exemplo, ele pediu aquele de maior caráter oxidante. Aí você pode virar e falar assim, tá, mas como é que eu sei qual tem maior caráter oxidante? Para isso, no texto ele fala, ó, quanto maior o seu número de oxidação, ou seja, quanto maior o seu NOx, né, maior o caráter oxidante. Ou seja, dentre essas 4 substâncias que ele deu para a gente tem que ver aquela que tem o maior NOx. O que tiver o maior NOx vai ter o maior poder oxidante ou caráter oxidante. E aí vai ser a nossa resposta certa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Calcular o NOx de todos esses metais aqui, aquele que tiver o maior valor vai ser a nossa resposta. Show de bola? Então, vamos aqui, ó. Começar pelo FeO. Como a gente já viu, e eu já te falei, o oxigênio, em 99% das vezes, ele vale menos 2. E aí, se ele vale menos 2, significa que a outra substância, ou melhor, o outro elemento, tem que ter uma carga mais 2, para que a soma dê 0, correto? Então, esse ferro aqui, ó, vou fazer a continha só para te mostrar, seria, ó, x menos 2 igual a 0, o x vai ser igual a mais 2. Lembrando, de novo, que a soma das cargas tem que ser igual a 0, tá? Então, até reescrevendo aqui para ficar mais bonitinho para você ver, ó, seria aqui o x, que é o valor que a gente quer descobrir, mais a carga do oxigênio, que é menos 2, né? A soma das cargas, tem que ser igual a 0. Então, esse meu valor de x aqui, ó, é igual a mais 2. Você já poderia ter feito isso de cabeça também, ó. Menos 2, então o ferro obrigatoriamente tem que ser mais 2 para poder zerar, certo? Então, esse ferro vale mais 2. Vamos calcular os outros. Depois, ó, ele vem aqui com Cu2, ó, a mesma ideia, olha aqui. Menos 2. E se você não sabe quanto vale o metal, se você preferir calcular, chama de x. Então, olha aqui, como é que vai ficar? Só que agora, repara, são 2 cobres. Então, ó, é 2 vezes o x mais a carga menos 2 igual a 0, tá? Soma das cargas sempre igual a 0, ok?
Fazendo as contas aqui, você vai achar esse valor de x igual a mais 1, ok? Ponto muito importante. Quando o NOx é positivo, coloca o sinal positivo. Por mais que matematicamente falando não colocar o sinal significa ser positivo, mas na química é importante você colocar o sinal. Por quê? Se você só coloca 1, pode ser mais 1, como pode ser o menos 1. Existe o NOx menos 1. Assim como aqui é a mesma coisa, ó. Pode ser mais 2, mas poderia ser menos 2 também. Então, por mais que seja positivo, coloque sempre o sinal do seu NOx. Show de bola? Tranquilinho? Já calculei 2 aqui. Então, já sei que não pode ser esse de baixo, porque para ter o maior caráter oxidante tem que ter o maior NOx. Agora vamos aqui para os outros, ó. Vou fazer aqui do ladinho. Tá? Terceira substância, CR2O3. Mesma ideia, olha aqui. Menos 2, tá? E o cromo é o que você quer saber. Então, ele aqui é o nosso X. E aí, vou calcular, ó. Tá vendo que são 2 cromos? Então, é 2 vezes o X mais 3 oxigênios. Então, 3 vezes o menos 2. Tudo isso igual a 0. Ok? De novo, ó. 2 cromos. Então, 2 cromos. 3 oxigênios. Ó, 3 oxigênios. Sempre assim, tá? Pega a carga do elemento e multiplica pela quantidade dele. A soma tem que dar 0. Então, fazendo aqui rapidamente, você vai achar que esse X é igual a mais 3, ok? Então, dentre os 3 que nós fizemos, até o momento, essa vai ser a nossa resposta. E vamos para a nossa última molécula para fechar aqui, que é o KMnO4, ok? Mais uma vez, para a gente fechar. Oxigênio vale menos 2, ok? Toma cuidado agora, porque ele quer do metal de transição, que no caso é o manganês. Por quê? O potássio está na família 1A. Os metais que se encontram na família 1A, que são os alcalinos, eles têm um NOx fixo. Eles sempre vão valer mais 1. Tá? Normalmente, quando você tem 3 elementos, se pergunta o elemento do meio. Normalmente. Tá? E ele também fala que tem que ser um metal de transição. Então, de fato, é o manganês. Ok? Agora, é só a gente fazer as mesmas contas que a gente já fez antes. Aqui, ó. Mais 1, mais o X, mais 4 oxigênios, sendo que cada um deles, ó, vale menos 2. Ok, ó. Tudo isso igual a 0. Fecha aqui com esse valor de X igual a mais 7. Tá bom? Então, pulei aqui as suas continhas, já botei direto a resposta, mas montei com você como que ficaria. E aí, dentre essas 4, a que tem um maior valor de NOx é esse daqui, tá? Ele fala, maior o caráter oxidante, quanto maior for o número de oxidação. E ele quer exatamente o de maior caráter oxidante. Então, a resposta certa pra gente vai ser a letra D. Então, fecha aqui, ó. Letra D vai ser a nossa resposta certa. Fechou? Então, pessoal, por hoje é só. A gente faz esse exercício de revisão, a gente fecha esse capítulo revisando, né, a classificação das reações, pega a oxirredução e pega a NOx também. Então é isso, por hoje é só aí. Tchau!